Congregação de Poetas Açorianos. Por ser terça-feira, não podíamos passar de maneira nenhuma sem a presença da beleza da poesia. Isto só é possível pela gentileza do Luís Costa, que vem cá semana após semana. Bom dia, Odília, tudo bem? Tudo bem, estás cá, quer fisicamente, também quando não pode ser, há de ser por telefone, mas a presença é que fica mesmo marcante. E então, encontraste muitas boas surpresas para falar hoje? Encontrei, assim, algumas surpresas para falar hoje. Hoje vou começar então com o José de Vasconcelos César de Oliveira, poeta nascido em Ponta Delgada, a 29 de março de 1906. A característica principal da sua poesia é a simplicidade e a naturalidade, ao jeito popular. Os seus poemas, na sua maioria, foram escritos em redondilha maior, e é com efeito nesta forma que o poeta miquelense se encontra todo inteiro, embora também cultive outras formas poéticas. Como poeta, trouxe-nos os livros Romeiros da Saudade, de colaboração com o poeta Virgílio de Oliveira. Trouxe também o livro Poemas Simples, o livro Desencontro, vou trazer um poema desse livro para ler no fim, e também o livro Instante. Além da poesia, dedicou-se igualmente ao teatro regional, A Viúva do Jacinto, uma farsa em 2 atos, Confissão, um drama em 3 atos, e também outra música, farsa num ato, são exemplos das suas obras. E em prosa, Terras do Corisco, Contos e Memórias, e também o romance A Barca Sara. Definindo propriamente a poesia de Vasconcelos César, toda ela é filha do sentimento, tem a sua fonte no coração do poeta Ilhéu, lirismo espontâneo e confidencial, inspirado nas coisas humildes, no amor e no culto do passado. Trago também Margarida Vitória, nascida em Ponta Delgada a 31 de março de 1919, filha do Marquês de Jácome Correia e de Dona Joana Chaves Simbron Borges de Sousa. Dizia-se que era uma senhora de grande beleza, de enorme vitalidade e de uma considerável fortuna familiar. Relacionou-se com personalidades importantes no meio cultural português, designadamente os escritores Armando Cortês Rodrigues, com quem foi casada, Domingos Monteiro, Hernani Cidade, Natália Correia e Vitorino Nemésio, tendo desempenhado ao mesmo tempo um papel de relevo na sociedade elegante portuguesa da sua época. Como empresária, foi fundadora de uma empresa de agropecuária pioneira na ilha de São Miguel, a Vissor, que se dedicava ao arroteio de terras, à criação de vitelos e à produção de rações e de forragens para gado. A sua vida afetiva, de uma grande riqueza humana, foi recheada de acidentes por vezes dramáticos, por vezes pitorescos, frequentemente escandalosos para os padrões portugueses e, sobretudo, para os padrões insulares da época, mas sempre fulgurantes. Casou ainda muito jovem, contra a vontade paterna, com Albano de Oliveira Azevedo, ainda seu parente pelo lado materno, de quem se divorciou ao fim de 10 anos. Após o divórcio, a família forçou o seu internamento na clínica psiquiátrica de Prangins, perto de Geneve, onde Margarida Vitória conheceu um galã egípcio, não sei se vou dizer bem o nome deste senhor, mas vou tentar, Ali Abdel Fattah el-Lozi. É mesmo assim, em egípcio. Eu acho que é assim que se diz. É mesmo, tal e qual. E se não for, passa a ser, e o homem que muda de nome, que eu acredito certo. Com quem viria a casar e de quem teve 2 filhos, acabando também este casamento igualmente em divórcio. Mais tarde, casou-se com Armando Cortês Rodrigues, poeta do Orfeu, e com ela, e tal como ela, natural de São Miguel, de quem também mais tarde se iria divorciar. Durante o período em que viveu no Cairo, Margarida Vitória relacionou-se com o pintor libanês Edmond Souza, então retratista oficial das princesas do Egito, com o qual esteve para casar, mais tarde em Paris, e que a retratou em trajes regionais miquelenses, tocando viola da terra. Mas foi através de Cortês Rodrigues, logo após o casamento com ele, que Margarida Vitória conheceu Vitorino Nemésio, que por ela se apaixonou. Realmente devia ser uma mulher lindíssima. Sim, sem dúvida. Vivendo os dois, mas lindíssima. Não quero falar só no aspecto físico, lindíssima também como pessoa, para poder atrair, porque o aspecto físico atrai, mas o aspecto interior atrai, mas atrai muito mais. Tinha de haver outra palavra para distinguir até. Mas estava aqui, Vitorino Nemésio, que por ela se apaixonou, vivendo os dois uma relação amorosa de enorme intensidade que durou até à morte de Nemésio em 20 de fevereiro de 1978,
e que este foi registando nos poemas que viria a reunir no livro Caderno de Caligrafia, escritos entre março de 73 e maio de 77, onde Margarida Vitória é a sua Marga, mas também a Macaca de Fogo, a Poldra, a Cadela, a Marquesinha, ou, como natural da ilha de São Miguel, a Corisca ou a São Miguela. São Miguel. Não estou a inventar, está tudo aqui. Foi tudo pesquisado, está tudo aqui. O nosso povo diz muito isso. São Miguelense, São Miguel, não é? Um abraço e um beijinho para todas as pessoas de São Miguel. Claro que sim. No auge dessa extraordinária história de amor, Nemésio chegou a criar, materializando-as em cartões de visita impressos, uma sociedade ludo-imaginária, Marganésio, e uma outra, Marga Ilimitada, dedicada à pura ficção e à poesia e novela. Encontram-se ecos dessa relação na obra em que Margarida Vitória registou as suas memórias de vida. O polémico Amores da Cadela Pura, Confissões, cujo primeiro volume foi escrito com o apoio do Vitorino Nemésio, e nota-se muito mais esse apoio no segundo volume, concluído pouco antes da morte da autora. Neste último livro encontram-se dados importantes sobre as relações afetivas de Margarida Vitória, num período de decadência física e económica, tendo por fundo o conturbado ambiente político que se viveu em Portugal na sequência do 25 de abril de 1974, sobretudo na Ilha de São Miguel, com um movimento independentista a que, de certo modo e romanticamente, tal como Nemésio ou Natália, ela esteve ligada. Faleceu em Lisboa a 21 de julho de 1996. A nível de Açores, são esses dois poetas, mas a nível nacional está de aniversário o Alexandre Herculano, nascido em Lisboa a 28 de março de 1810, e em março de 1832, Herculano, entusiasmado com a posição absolutista na Ilha Terceira, onde se tinha criado um conselho de regência liberal do reino, embarcou para os Açores. Queria apoiar os militantes e, sobretudo, restaurar o trono para Dona Maria II, partindo de Belle-Île-en-Mer, integrado numa divisão de imigrados políticos portugueses, da qual fazia também parte Almeida Garré. Chegou à Ilha Terceira a 18 de março, poucos dias depois de Dom Pedro IV, que chegara a 3 de março. Herculano chegou a apelidar a ilha de Rochedo de Salvação, também a importância que tinha para o liberalismo português. No dia 6 de abril, partia da Ilha Terceira, tendo depois embarcado para São Miguel, e teve durante 100 dias nos Açores, lutando pelo liberalismo e pelos ideais que acreditava. Também a 28 de março, mas de 1938, nascia Armando da Silva Carvalho em Óbidos. Foi um poeta e tradutor português. Licenciado em Direito na Universidade de Lisboa, foi advogado, jornalista, professor do ensino secundário e publicitário. Colaborou na antologia de poesia universitária em 1959, juntamente com Rui Belo, Fiamma Ace, Pais Brandão, Luísa Neto Jorge, Gastão Cruz, entre outros. Por falar em Rui Belo, ainda esta semana tenho que ligar a uma amiga minha que disse: Luís, tem um livro para ti, Rui Belo. E tenho que ligar para ela para combinarmos para ir buscar o livro. E também colaborou na quadrante revista da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, iniciada em 1958. Publicou Lírica Consumível em 1965, que marcou o início da sua obra poética e que lhe valeu o Prémio Revelação da Sociedade Portuguesa de Autores. A sua escrita é marcada com um timbre de mordacidade, sarcasmo e figurações da pulsão sexual. Das obras de ficção salienta Portuguex, publicada em 1977. Desde a década de 1960 colaborou em inúmeros jornais e revistas: Diário de Lisboa, Jornal de Letras, O Diário, Poemas Livres, Colóquio Letras, IFAN, As Escadas Não Têm Degraus, entre muitas outras obras, muitas outras revistas. Foi incluída também na Quarta Líricas Portuguesas, em 1969, antologia poética organizada por António Ramos Rosa, outro grande poeta algarvio. E desde então tem estado representado na generalidade das antologias de poesia portuguesa. Faleceu a 1 de junho de 2017. De aniversário está também Tiago Nené, nascido em Tavira, a 29 de março de 1982. Publicou Versos Nus em setembro de 2007. Editou em Espanha, com edição bilingue, o livro Polishop,
E, em 2012, Relevo Móvel num Coração de Tempo. Publicou ainda em 2011, sob o pseudónimo Silvia Beirute, o livro Uma Prática para Desconcerto. Em 2013, recebeu uma menção honrosa do Prémio Nacional de Poesia da Vila de Fanzeres, com o livro, ainda inédito, Nuvens com Superfície Variável. Em 2017, venceu a 12ª edição do Prémio Literário Maria Amália de Carvalho, modalidade de poesia, com a obra Este Obscuro, Objeto de Desejo. O júri, constituído por Isabel Mendes Ferreira, António Correia Tavares e Margarida Valdegato, deliberou por unanimidade. Está representado em diversas antologias de poesia, com destaque para Os Dias do Amor, um poema para cada dia do ano, 100 poemas para Albano Martins e também Algarve, 12 poetas do sul do século XXI. E por hoje é tudo. Já sabe, pode-nos seguir através das redes sociais, Facebook, Poemário RCA, Instagram, Poemário_Acores, se bem que eu agora tenho estado a trabalhar mais na minha página pessoal com o Poemário, que é Luigi_da Pádua. De Pádua, muitíssimo bem. Há variedíssimas formas então de conhecermos até, quem ficar com curiosidade de conhecer melhor estes poetas, não é? São aqui só deixadas algumas pinceladas. E se não teve a oportunidade de ouvir agora, poderá depois mais tarde ouvir através da página do YouTube, do Rádio Clube de Angra. Basta subscrever e seguir todos os conteúdos que são partilhados aqui na rádio. E também é o meu canal, a nossa rádio está lá, fazer parte da listagem do meu canal. Para ser uma alternativa a quem não quiser estar continuamente a ver televisão, a rádio ainda consegue, para além de informar, também distrair com outros conteúdos, como é disse, exemplo, o poemário. Falta então o poema que já disseste no início, vai ser do miquelense José de Vasconcelos, O Desencontro. Exatamente, retirado do livro Desencontro. O poema não tem título. Sem título? É sem título. Vem a ele. E vamos ficar então assim com o poema. Nas horas silenciosas, quando olhas para o céu e ficas a cismar sobre a luz das estrelas e te envolas de barro de que és feita e sobes à grandeza da tua alma, livre, também me elevo para ti. Escuto a tua voz na voz do mar distante, procuro o teu olhar no brilho das estrelas. Canto os teus versos, escrevendo os meus. Muito obrigada, Obrigado, Luís, eu. por hoje. Continuação de uma boa semana e até de hoje a 8 dias. Até de hoje a 8 dias. Poemário. Divulgação de poetas açorianos.